no culto, cultuando a nosso Deus. Você também que participa pela internet, Facebook, YouTube. Deus abençoe a sua vida. Estarei trazendo uma palavra no livro de Ruth. Depois, ao final, o pastor Júlio estará louvando ao Senhor depois da pregação. Ruth, vamos abrir no capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. Que o Senhor venha falar conosco, fazer a obra dele nessa terra, no nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, amém? Todos encontraram? Ruth, diz assim a palavra do Senhor. Ruth está depois de Josué, Juízes, Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na planície de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se esse homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e ficou com os seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Versículo 15 agora. Disse Noemi: a tua cunhada, ou seja, Orfa, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Irmãos, este livro de Ruth é um livro da época dos juízes. Os juízes é um período antes da monarquia. Não havia uma liderança nacional. Quando você estuda o livro de Juízes, a Bíblia fala que naqueles dias não havia rei e o povo fazia o que bem parecia aos seus olhos. Então este livro aqui, ele é um livro que tem valores não somente para aquela época, mas também para os nossos dias. Ruth era uma moabita. Este livro aqui, ele está escrito há 1320 anos, aproximadamente, 1322 anos antes de Cristo. Ou seja, antes deste livro, 600 anos antes desse livro ser escrito, Deus chamou Abraão. 600 anos, aproximadamente, antes do livro de Ruth, Deus chamou Abraão. E Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, você terá uma descendência, e você herdará uma terra, e você será uma bênção. Essa palavra, você será uma bênção, ela se aplica que ele seria uma bênção para todas as nações do mundo. Porque Jesus, ele veio através de Abraão, e através de Cristo as nações do mundo puderam ser
abençoadas e serem salvas. Então foi uma promessa gigantesca que Deus fez para Abraão. 600 anos aproximadamente antes do livro de Ruth. Deus falou que daria uma descendência para Abraão, mas a mulher de Abraão era estéril, Sara. Deus cumpriu o propósito, ele teve um filho, colocou o nome de Isaque. Isaque casou com Rebeca, Rebeca era estéril. Deus cumpriu o propósito, nasceu 2 filhos, Esaú e Jacó, né? A promessa ficou sobre Jacó. Jacó casou, né? Uma das esposas de Jacó, porque ele casou com 2, naquela época era assim, e uma esposa dele, Raquel, também era estéril. Então Deus ele cura 3 mulheres em 3 gerações diferentes da esterilidade. Deus, ele, a partir de Jacó, quando tem aproximadamente 70 pessoas, pouquinho antes disso, José é vendido. José sofre tanto, que era filho de Jacó, sofre tanto José, foi vendido como escravo, viveu prisioneiro, 13 anos, vivendo como escravo e prisioneiro. Deus cumpriu a promessa, José se tornou o segundo no Egito. Trouxeram a família de José para morar no Egito, era 70 pessoas, 75 pessoas aproximadamente. Moraram ali durante 400 anos no Egito. Já era um número de 2 a 3 milhões de pessoas, se tornaram escravos, os egípcios escravizaram o povo de Israel. De repente Deus envia Moisés, tira Moisés lá do Monte Horebe, Moisés com 80 anos de idade, fala para Moisés ir lá tirar o povo. Deus envia 10 pragas sobre o Egito, tira o povo do Egito. Para tirar o povo do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, e esse acontecimento era algo que ficou marcado na história de Israel, e o mundo conhece essa passagem. Passaram 40 anos no deserto, entraram em Canaã, Deus fez o Jordão parar de correr, o povo entrou em Canaã. Josué, quando entra em Canaã com o povo, Josué faz diversas batalhas. Josué era um general, um comandante militar, derrota cidades fortificadas como Jericó e outras, derrota exército formado por gigantes. Eles tomam posse da terra, uma terra que Deus havia prometido, uma terra formada por montes e vales, ou seja, havia um sistema de irrigação natural naquela terra. O orvalho era denso, uma terra abençoada, como Deus falou, uma terra que manava leite e mel. Deus pegou, colocou as 12 tribos ali em Israel. Uma das tribos se tornou um grupo de obreiro, uma casta sacerdotal, que eram os levitas. Deus estabeleceu uma adoração centralizada, primeiro o tabernáculo, depois o templo com Davi. Deus colocou as 12 tribos, e foi a direção de Deus. O lugar que aquela tribo ficasse era a direção de Deus. Aí, como Deus é onisciente, Deus sabendo que os homens são gananciosos, Deus pegou e deu um pedaço de terra para cada um deles. Eles eram escravos no Egito, de escravos viraram fazendeiros. Todos viraram fazendeiros, todos. Pecuaristas, agricultores. E Deus estabeleceu um sistema assim que a terra pertenceria àquela família, àquela tribo, eternamente. Aquela família teria um pedaço de terra, e esse pedaço de terra passaria de pai para filho, sempre através do homem, para que preservasse a família, para que preservasse cada família no seu pedaço e dentro da sua tribo. Deus estabeleceu então, sabendo que o homem é ganancioso, Deus estabeleceu o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático a cada 7 anos, o ano do jubileu a cada 50 anos. Se o povo entrasse numa dificuldade financeira e penhorasse a si próprio, se tornasse escravo para o seu irmão,
Ele poderia ser liberto dessa escravidão no ano sabático. Se ele perdesse a terra dele poderia voltar para ele novamente. Se alguém morresse sem filho, o cunhado casava com a viúva e o filho, o primeiro filho, herdava a terra daquele que faleceu. Se fosse ter uma guerra, quem casou ainda não tinha filho, não poderia participar da guerra. Para poder preservar as gerações, ele ficaria em casa até que tivesse um filho, para que não sucedesse dele morrer na guerra e não ter um herdeiro. Aí Deus estabeleceu também, vai que eles brigassem entre si, acontecesse um acidente, alguém morresse. Deus estabeleceu cidades de refúgio em Israel, espalhada pela nação de Israel, onde uma pessoa que cometesse um crime sem querer, não intencional, sem intenção de matar, ele poderia correr para aquela cidade de refúgio e se esconder ali, ficar abrigado, para ter um julgamento justo. Deus estabeleceu tudo isso daí para o povo de Israel. Estabeleceu tudo isso para que não falhasse. A terra de Canaã era propriedade eterna, é propriedade eterna de Israel. Mas o usufruir da terra, ter a posse da terra, dependia da obediência de Israel. Ou seja, Deus falou, a terra é de vocês, mas o usufruir da terra vai depender da obediência de vocês. Deus estabeleceu tudo isso, mas tudo isso dependia da obediência. Então Deus deu uma palavra para o povo, e se você estudar Deuteronômio 27, 28, Deuteronômio 27, 28 não se aplica à igreja, se aplica a Israel. E Deus falou para Israel, se vocês obedecerem, eu colocarei vocês como cabeça e não como cauda das nações. O fruto do teu ventre não vai falhar, a tua terra vai produzir, o teu gado vai produzir, vocês não serão estéreis, vocês terão filhos, não vai faltar pão na forma, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, o campo não vai produzir, o gado não vai produzir, vai vir enfermidade sobre vocês, virá enfermidade sobre vocês. Eu quero deixar bem claro, Deuteronômio 27, 28, para o povo de Israel, na dispensação da lei, não é para os nossos dias, mas essa palavra ela tem aplicação sim para os nossos dias. Aí Deus faz tudo isso com a nação de Israel, e fala, que se houvesse obediência, a terra era deles, e nada iria falhar. Se houvesse desobediência, a terra iria falhar. Então Deus planejou tudo isso. Aí depois que Deus começou a planejar tudo isso, pegando desde Abraão, passa-se 600 anos, tem essa história desse livro aqui de Ruth, 600 anos. Aí 600 anos depois, o que a Bíblia fala em Ruth, capítulo 1, versículo 1? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Quando fala que houve fome na terra, significa o povo desobedeceu. O povo desobedeceu. Houve uma fome na terra. O povo desobedeceu a Deus, a palavra de Deus. Por isso veio essa fome sobre a terra no livro de Ruth. Aí o que esse homem fez, Elimeleque? Pegou a sua esposa e seus 2 filhos e foi para Moabe, que ficava a cerca de 80 quilômetros de Belém. Para onde ele foi? Ele foi para Moabe. Quando ele foi para Moabe, este homem com a sua família, ele saiu totalmente do propósito de Deus. Vocês viram
vocês percebem que desde que eu comecei a comentar essa palavra, eu falei desde Abraão até aqui, em linhas gerais. Eu mostrei um planejamento de Deus a partir de Abraão até o livro de Ruth, um planejamento de Deus de 600 anos. De repente, Deus passa 600 anos fazendo um planejamento e trabalhando com o povo, de uma maneira. E de repente, depois de 600 anos, desde Abraão, houve uma fome na terra porque o povo desobedeceu, e a nação sabia que era por causa da desobediência. Este homem simplesmente pega a família dele, sai do lugar da promessa, sai do plano de Deus, sai do propósito de Deus, não fazendo o menor caso de 600 anos de planejamento e projeto e trabalho de Deus com a nação. Não fez o menor caso com todo o plano de Deus, com a família dele, com a terra dele. Quando eles vão para Moabe, 80 quilômetros dali, morre o homem, morre os 2 filhos. E você vai ver que está lá em Deuteronômio 28, 22. Você pode pesquisar. E você verá que a enfermidade, que a morte viria sobre eles, se eles desobedecessem. Ele desobedeceu. E de repente, eles morreram. Noemi volta. Quando Noemi volta, ela fala: o Todo-Poderoso fez isso comigo. Deus fez isso comigo. Agora, foi Deus que fez isso com ela, ou foi o marido dela que saiu debaixo das asas de Deus? Na verdade, foi o marido dela que saiu debaixo da cobertura espiritual, da proteção de Deus. O marido dela pegou a família, não fazendo o menor caso, a menor questão do plano de Deus para ele, e saiu. E agora ela diz que a culpa é de Deus. Deixa eu falar algo bem claro para mim e para você. Se você e eu sairmos fora do propósito de Deus, Deus não tem mais responsabilidade comigo e com você. Não vamos culpar a Deus pelas nossas atitudes erradas. Não vamos culpar o céu, culpar as pessoas, culpar a igreja, culpar os pastores, por nossas atitudes erradas. Por nossas atitudes erradas. A partir do momento que nós saímos fora do propósito de Deus, nós assumiremos a culpa por todos os nossos atos a partir dali. E saiba de uma coisa, que nós estaremos sem a proteção do Altíssimo. Sem a proteção do Altíssimo. E quantos hoje falam mal da igreja, de pastores e de Deus, e questionam Deus, mas se for traçar a origem, você vai ver que nunca o erro está em Deus, mas o erro está na pessoa. Aprenda uma coisa: toda a raiz do pecado está no egoísmo do ser humano. Nunca esqueça disso. Toda a origem do pecado sempre estará no ego do homem. Qualquer pecado que você pegar e traçar a origem dele, você vai encontrar o centro do homem, o centro do egoísmo do ser humano. Este homem, quando ele saiu fora do propósito, ele saiu fora de um propósito de 80 quilômetros, apenas. Agora você acha que se houve, a Bíblia fala que houve fome na terra, 80 quilômetros de distância vai resolver o problema? Nunca. Houve fome na terra, 80 quilômetros não irá resolver o problema. E ele estava tão perto, mas ele não conseguiu voltar. Os seus 2 filhos estavam tão perto, mas eles não conseguiram voltar. E muitas das vezes é assim.
a pessoa sai fora do propósito de Deus, e ela não tem mais força para voltar ao propósito inicial de Deus. A pessoa sai fora da igreja por erro dela, e ela passa na porta da igreja e não consegue entrar. A pessoa sai fora da igreja, desvia os caminhos do Senhor, sabe que está errada, quer voltar, não tem força, tem vontade, tem até bate aquela vontade de voltar, mas as forças dela não são suficientes para ela voltar. 80 quilômetros, e ele não conseguia voltar para a terra dele. E quanto mais ele permaneceu na desobediência, pior as coisas ficaram para ele. Quanto mais ele permaneceu fora do plano de Deus, pior a situação ficou para ele. Agora você acha que com a gente é diferente? Não, não é diferente. Se nós estamos fora dos planos de Deus, dos caminhos do Senhor, saiba de uma coisa, as coisas elas vão de mal a pior. Não tem como uma pessoa abandonar Deus e se dar bem na vida. Algo de errado vai acontecer com ela. Ah, eu saí, as coisas melhoraram. É engano do maligno. E você faz de conta das trevas com a tua vida. O final você vai ver o que vai acontecer com você. Porque não tem como, irmãos, uma pessoa sair fora, debaixo da cobertura de Deus e se dar bem, não tem como. A vida da pessoa só irá piorar e a pessoa não consegue ver. Você vê o filho pródigo, Lucas capítulo 15. Saiu, o dinheiro foi acabando. Perdeu tudo, perdeu as amizades, perdeu a companhia. Não tinha ninguém, estava sozinho. Aí foi trabalhar no lugar onde criava porcos. Começou a passar fome. Começou a desejar a comida dos porcos. Olha que ponto aquele jovem chegou, o filho pródigo. Mas o tempo todo ele era conhecedor da palavra. Ele sabia o caminho de regresso para a casa do pai. Ele sabia o caminho de regresso. Mas a vida dele só foi piorando longe da casa do pai. Quando ele resolve voltar, a vida daquele jovem melhora e muda completamente. Como o irmão Alisson orou aqui e falou muito bem na palavra do Senhor. Não tem como nós estarmos na presença de Deus e sermos fiéis e as coisas darem errado para nós. Não tem como. Não tem como. Ah, não, mas deu algo errado aqui, deu algo errado ali. Irmãos, deu algo errado no meio da trajetória, mas nós não chegamos no fim. Nós não chegamos no fim. No meio do percurso da nossa caminhada cristã, podemos passar sim por provações, mas você pode ter certeza que você vai chegar ao final. Que eu vou chegar ao final. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia! A Bíblia fala, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Passo por vale, mas ele passa comigo. Passo pelo fogo, a chama não queima. Passo pelas águas, não afundo, porque ele está comigo. Aleluia! E a Bíblia é bem clara. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Aleluia! Passamos por dificuldade sim no trajeto. Mas se nós continuarmos no propósito que Ele nos colocou, nós vamos conseguir passar sim. Porque a palavra do Senhor fala, muitas são as aflições do justo, mas Ele livra de todas. Aleluia! Ele não está falando que livra de algumas, não, Ele livra de todas. Aleluia! A certeza da nossa vitória é tão grande, que Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Aleluia! Que Ele já está preparando uma casa para nós lá.
aleluia, glória a Deus, e um novo nome para nós, aleluia, está tudo preparado no céu, está tudo preparado no céu. O Senhor Jesus falou para os discípulos não somente uma vez, mais de uma vez, passa para o outro lado do lago, do mar da Galileia. No meio do caminho, a onda levantou, encheu o barco, parecia que ia tombar. Eles tiveram medo, mas qual foi a palavra? A última palavra que Deus tinha dado a eles: passa para o outro lado. Foi isso. A última palavra que Jesus tinha falado para eles é: passa para o outro lado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós vamos morrer. Qual foi a última palavra que eu te falei? Eu falei que para vocês passarem para o outro lado. Se Jesus falou para nós passarmos, você pode ter certeza, é porque nós vamos chegar do outro lado. Mas o barco balançou, o vento bateu, o barco encheu, parecia que ia afundar, parecia, mas não afundou. Nós podemos passar por problema no meio da nossa trajetória, aleluia, mas saiba de uma coisa: tem um Deus que é o meu e o seu advogado, tem um Deus que é o meu e o seu socorro, aleluia, glória a Deus, aleluia, Ele está lá no trono, aleluia, mas Ele está olhando para nós e Ele falou: eu não vou permitir uma tentação maior, e junto com a tentação, eu já vou dar um escape. Deus, Ele falou: olha, você vai ter força maior do que você vai poder suportar, sabe disso? A tentação é grande, mas a sua força é maior, e sempre eu vou dar um escape para vocês, sempre vai abrir uma porta, sempre vai vir um socorro, sempre vai vir um anjo para te ajudar, sempre vai ter um livramento, aleluia. Se nós servimos a Deus, irmãos, é garantia, é certeza que as coisas vão dar certo. Aleluia, glória a Deus. Servir a Deus é certeza de que o amanhã será melhor e que as coisas vão dar certo. Deus falou para Moisés, lá no Egito ainda: Moisés, faz uma festa hoje, mas para que essa festa? Para comemorar a vitória de amanhã. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E os crentes ficam com medo: não conta não, fica quietinho, não conta não, espera tudo completar, espera tudo concretizar, depois você canta. Não, irmãos, quando Deus está no negócio é assim: Moisés, faz a festa hoje, e comemora hoje a vitória que eu vou dar amanhã para vocês. Aleluia, sacrifica o cordeiro. O que significa? Significa que o mar vermelho vai se abrir no dia de amanhã. É por isso que quando eles chegaram do mar, começaram a gritar, ficaram desesperados: ai Moisés, vocês não sacrificaram o cordeiro, que significava que o mar ia se abrir, que vocês iam sair daí? Aleluia, essa prova do mar vermelho, Moisés, você está vendo agora, você já teve a vitória ontem, naquele momento que você festejou, naquele momento que você teve comunhão comigo, aleluia, ai a Shebe Andebe, Aleflabiastere Mandarahaya, aleluia, ei, xeremenecanderecai, a chave da vitória é certa que vai vir na tua mão. Sabe por quê? Porque você já ganhou ela ontem na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele já te deu a garantia da vitória na tua mão, é a certeza. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Aleluia, então comemora hoje o que Deus vai te dar amanhã. Aleluia, comemora hoje o que Deus vai te dar amanhã. Aleluia, não, eu vou festejar depois. Não, faz hoje. Compra uma pizza, compra uma coca e comemora hoje o que Deus... Não, pastor, estou na prova, então faz o miojo. Faz o miojo. Mas não deixe de celebrar aquilo que já está garantido para você. Aleluia, glória a Deus. Ei, pastor, o senhor é neopentecostal? Não, eu creio no Deus que eu sirvo. Nós cremos no Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Desde que
nós não saiamos do plano dele. Os discípulos, o Senhor falou, como eu disse aqui, passe para o outro lado. Se ele liberou a palavra, ande de acordo com a palavra que ele te liberou. Se ele te deu um plano, ande dentro do plano dele. Passe para o outro lado. Se ele te deu uma direção, continue na direção que ele te deu. Não importa se tem pandemia, se tem coronavírus, se tem desemprego, se tem doença, não importa. Continue na direção dele. Continue dentro do plano dele. Continue dentro da vontade dele. Enquanto os discípulos estivessem naquele barco, indo naquela direção, eles estavam seguros. Agora, se algum deles quiser sair do barco, ou mudar de barco, Jesus não tinha mais compromisso com eles. Se quisesse retornar, estava fora do propósito. Quisesse sair do barco, está fora do propósito. Não, vamos para aquele porto lá, vamos descansar, está fora do propósito. Não importa o que esteja acontecendo com você, continue na presença dele. Não importe, continue na direção. Continue obedecendo a ele. Que você vai ver que o resultado vai ser melhor e vai dar certo. Agora, você que está ouvindo através da internet, se você fez como Elimeleque, levou a família inteira para fora do plano de Deus, volte enquanto ainda é tempo. Volta ainda enquanto ainda é tempo. Não, eu vou esperar melhorar para voltar. Você não vai voltar nunca então. Não estou profetizando, mas eu estou falando de maneira bem clara e bem forte com você. Volte do jeito que você está. Não, a minha vida já acabou. Volte desse jeito. Porque se esse homem tivesse voltado, talvez ele não teria morrido. Não, mas ele morreu, agora eu não volto mais. Volta. Se Noemi tivesse voltado antes com seus filhos, talvez eles não teriam morrido. Morre um, volta ainda quanto é tempo. Noemi, irmãos, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, falou, agora eu vou voltar. E ela voltou. Quando ela chegou lá, ela poderia pensar assim, meu Deus, ela poderia pensar, não está na Bíblia, eu estou comentando, 80 quilômetros, como de Três Lagoas a Mirandópolis, 80 quilômetros, como de Andradina e voltar, aproximadamente, me separa fora do plano de Deus, né? A igreja é perto da tua casa, você que está acompanhando, quantas portas de igreja você passa na frente e você não entra? Quantas vezes as pessoas te convidaram para você ir e você não foi? Deus não me entende, não. É você que não está entendendo o propósito de Deus. Quantas vezes Deus já usou as pessoas para te chamar? Quantas vezes Deus já usou em profecia, já revelou que tem um plano na tua vida? Agora, irmãos, não é Deus mais que tem que agir, somos nós. Somos nós que temos que voltar ao vínculo da aliança dele. Somos nós que temos que reconhecer o nosso pecado, nos humilharmos, nos arrependermos, nos reconciliarmos com Cristo e voltarmos para o caminho dele. Somos nós. Você quer que Deus faça o que mais, irmão? Noemi queria o que mais? Desde Abraão, 600 anos de plano. A casa dela estava lá, a terra dela estava lá, estava tudo lá. Por que não voltar? Por que demorar? Por que esperar o negócio ficar pior? Volta enquanto ainda é tempo. Volta ainda enquanto há esperança, enquanto ainda há vida. Ah, pastor, mas agora as igrejas estão fechadas. Entra pelo portão do fundo, vem aqui, dobra o joelho no altar e reconcilia com Cristo. Ela voltou. Agora, olha só. A nora dela, Ruth, que leva o nome do livro. Ruth. Olha o que Ruth fala. Versículo 16, é um dos versículos mais marcantes, mais conhecidos desse livro. Né? Não me inste para que te deixe
e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Não, pastor, eu vou voltar para Jesus sim. Só que eu vou agora congregar em casa. Então você é um desigrejado, vai ficar do mesmo jeito. É um desigrejado. Não, eu estou servindo a Deus em casa. Você é um desigrejado. Hebreus fala, não deixar de congregar, como é costume de muitos. Não, mas eu congrego aqui em casa, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Se você não ama o teu irmão que você vê, você nunca vai amar Deus que você não vê. É o que João escreveu. É o que João escreveu. Se você ama Deus e quer voltar, volte para o povo dele também. Volte para o povo dele. Não, mas é que eu não sabe, lá tem uma pessoa assim, lá as pessoas são assim, eu vou falar a verdade, você é pior do que eles. Você é pior do que eles. Porque eles podem ter os problemas deles. Porque a igreja tem problema, porque as pessoas têm problema. Agora você é pior, porque você tem o seu problema, não quer voltar para Deus, e ainda está falando de quem está na presença dele. Trata de colocar a tua boca no pó, enquanto ainda há esperança. Se humilhe diante de Deus. Se arrependa dos teus pecados, deixa Jesus dar um banho de graça e sangue na tua vida para lavar os teus pecados. E volta para o caminho do Senhor enquanto ele há tempo. Aleluia. Não, pastor, vou fazer uma campanha primeiro de jejum e oração aqui em casa. Jejum e oração não substitui tomada de posição. Se Deus quer que você tome uma posição, não adianta orar, não adianta jejuar, meu irmão. De Deus você não engana, não. Não, eu vou, não, Deus não adianta, Deus não se engana. E você está sendo revelado pela palavra hoje. Você está sendo revelado. Tome a posição. Aqui não fala que o Ruth orou, não fala que ela jejuou. Não, ela se posicionou, né? Eu vou para lá. Eu vou para lá. Irmãos, quando Ruth chega lá na terra de Israel, você percebe que nada deu errado para essa mulher, você sabia? Olha a história de Ruth, depois que ela toma posição, e vê algo que deu errado para ela, vê? As coisas só foram dando certo para ela, meu irmão. Só foi dando certo para ela. Quando ela falou, eu vou colher espiga em algum campo. Já caiu no campo que seria o marido dela e a terra seria dela. Ninguém perde com Deus, irmão. Ninguém perde com Deus. Não é verdade? Ninguém perde com Deus. É o que o Alisson leu aqui da mulher samaritana, João 4. Jesus falou, você já teve 5. Não deu certo com nenhum deles. Chama esse agora, vamos ver se dá certo. Esse vamos ver se dá certo, sou eu que estou colocando, tá? Ele não falou isso não. É verdade, irmãos. É verdade. Irmãos, Ruth falou assim, não, eu vou colher espiga em algum campo. Naquele campo era o campo de Boaz, o futuro esposo dela. É, irmão, você está entendendo? Quando eu me posiciono diante de Deus, eu acerto até o casamento, aleluia. Até o casamento dá certo, irmão. Olha que Deus é maravilhoso. Não tem como dar errado. Você percebe, irmãos, que ela vai melhorando, ela vai colhendo espiga, e cada vez ela colhe mais, cada vez a comida é melhor, sobra comida, ela leva para a sogra, sobra alimento, ela leva para a sogra, as coisas só vão dando certo para ela, irmãos. Só vai dando certo, por quê? Porque primeiro ela se posicionou. Quer que as coisas dê certo na tua vida? Se posicione como Ruth posicionou. Como ela posicionou. Né? Ou seja, fale assim, eu vou ser como essa mulher aqui, então, posicionada. E eu vou ver. E aí, irmãos, é o que a gente sempre fala. Pastor, por que as coisas estão dando tão certo na vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem? Por quê? É porque o posicionamento dele e dela é rápido. Deus fala algo e ele posiciona na hora. Deus fala para não fazer algo, ele já obedece na hora.
Aí você vai vendo um trabalhar rápido na vida daquela pessoa. Por quê? Por causa das atitudes que ela está tomando. Não é verdade? Não é verdade? Não é isso? Agora você pega o irmão do filho pródigo, não se posicionou, não participou da festa, não recebeu o que tinha lá dentro. E como nós falamos, nunca ninguém soube o que tinha para aquele homem lá. Poderia a Bíblia, você sabia que a Bíblia poderia ter algumas frases a mais? Se ele entrasse, a Bíblia poderia falar, e o irmão do filho pródigo entrou, Lucas 15, supondo, que ele entrasse. E o irmão do filho pródigo entrou, e lá tinha uma poltrona linda, e o pai colocou ele como chefe da fazenda, e o pai deu dinheiro, o pai colocou uma coroa na cabeça dele, o pai falou que ele ia dominar a fazenda agora, que tudo ia ser dele, que o pai ia descansar. Poderia ter mais versículos na Bíblia se ele tivesse posicionado. Jesus, como nós estávamos comentando ontem com o irmão Ricardo lá em casa, Jesus falou para o jovem rico, vem, faça isso, vem, me segue. Ele não fez, nunca ninguém ficou sabendo o que Deus tinha para ele. Talvez ele seria Pedro, talvez ele seria Paulo, talvez ele seria um Salomão da vida, talvez ele seria o homem mais rico da terra, talvez ele seria um governador, talvez ele seria um rei, e nós saberíamos de mais história da Bíblia. Mas ele não se posicionou, ele não recebeu, ele não ganhou, e a Bíblia ficou mais curta, por causa desse engraçadinho aqui, por causa desse bonitinho que não quis aceitar o que Deus queria. Escute, irmãos, começaram a falar mal de Zaqueu, Jesus está quieto, Jesus está quieto. Na hora que Zaqueu dá um pulo e fala assim, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu dou agora metade dos meus bens ao pobre. Aí Jesus pronunciou, hoje a salvação chegou nesta casa. Aleluia. Pastor, Jesus não fala nada, você também talvez não está fazendo o que Ele quer que você faça. Muitas pronúncias do céu só acontecerão na nossa vida depois que nós obedecermos a Ele, depois que nós respondermos o que Ele quer, depois que nós entrarmos novamente no propósito dEle. Aí vai ter mais pronúncias de Cristo a nosso respeito. Então não diga que Deus te abandonou, não diga que Deus não fale com você, é você que não fala com Ele, é você que não posiciona do jeito que Ele quer. Com Deus, ninguém perde, somente ganha. Amém? Quero orar com você, você pode ficar em pé? Eu quero orar com você. Feche os olhos, por favor. Você que está em casa, eu quero orar por você. Pastor, sabe o que é? Que apareceu uma missionária aqui e falou que Deus vai fazer. Então, irmã, essa palavra falou com você, então você primeiro tem que fazer. Porque primeiro existe a palavra de Deus. Primeiro existe a palavra de Deus. Prepara o louvor, pastor Júlio. Amado Deus e soberano Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, nesta noite. Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor está, como sempre tem pregado e falado aqui no culto, que o Senhor está no controle do mundo. E como o pastor Ederson já pregou aqui, o Senhor já liberou palavras para nós a respeito deste ano. Tem palavras que dizem respeito a nós sobre este ano ainda. E eu creio na palavra que foi pregada. Eu creio no profeta e no homem de Deus que falou. Eu acredito. A pandemia, eu não acredito na pandemia. Eu acredito em Cristo que me deu uma palavra antes dessa pandemia. Ele falou que nós chegaríamos do outro lado. Eu estou atravessando por uma peste, mas eu quero dizer, eu não vivo no meio da peste, não. Eu não vivo. Nós não vivemos debaixo da peste. Nós vivemos debaixo da graça de Cristo. Existe uma graça que nos cobre. Aleluia, glória a Deus. E esta graça, irmãos, aleluia, ela é suficiente para me levar do outro lado dessa pandemia.